Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje do livro dos Números, capítulo 20, dos versículos 1 ao 13, nós temos o deserto de Meribá, que é palco de murmuração, sede e desobediência. A cena parece repetida. O povo reclama, Moisés intercede, Deus provê. Mas algo muda. Moisés, ordenado a falar à rocha, prefere bater nela 2 vezes. E por isso perde o direito de entrar na terra prometida. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 23, também há uma rocha, Pedro, que confessa com coragem: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois, quando Jesus anuncia o caminho da cruz, Pedro se torna pedra de tropeço. 2 homens, 2 rochas, 2 testes. E um só tema: a fidelidade à palavra e o mistério da vontade de Deus. E nos dias de hoje, como em Meribá e Cesareia de Filipe, onde está Pedro no diálogo com Jesus, somos desafiados a viver entre a sede do povo e o silêncio de Deus, entre a nossa impulsividade e o mistério da cruz. Vivemos numa cultura que tem sede, sede de sentido, de verdade, de paz, mas que muitas vezes murmura e se rebela contra Deus, como o povo no deserto. E queremos que Ele resolva nossos problemas com pressa, mas não queremos escutar Sua palavra com paciência. E além disso, existe uma diferença gritante entre acreditar em Deus e obedecer em Deus. Aqueles que simplesmente acreditam em Deus têm um caminho, e aqueles que verdadeiramente são obedientes seguem uma outra lógica de vida. E no contexto aqui, como Moisés, muitas vezes tentamos resolver tudo com a força do braço, né? A força física, e esquecemos que o milagre vem da escuta obediente, não do impulso emocional. Como Pedro, professamos a fé com os lábios, mas recusamos a cruz com o coração. Queremos um Cristo que nos leve ao sucesso, não um Cristo que nos conduz ao Calvário para nos ressuscitar com Ele. Mas é justamente aí que Deus nos ensina. A verdadeira santidade não está em fazer coisas grandes, mas em obedecer às coisas, nas coisas pequenas. A rocha só jorra água quando seguimos a ordem de Deus, e a cruz só se torna caminho de vida quando deixamos Deus ser Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E hoje Deus nos convida a ser fiéis à Sua palavra, mesmo nas contradições, a beber da rocha que é Cristo e aceitar que o caminho da salvação passa pela cruz. E é nesse caminho que Ele nos santifica. A fé verdadeira não é apenas dizer tu és o Cristo, mas é também aceitar o Cristo que nos diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, conforme está em Mateus 16, do versículo 24. E com isso, nós adentramos aqui mais no Evangelho de hoje, onde no capítulo 16 marca uma virada dramática na missão de Jesus. Após realizar sinais, curas e confrontos, Jesus leva seus discípulos para Cesareia de Filipe, uma região pagã,
longe do centro religioso de Jerusalém, e ali ele faz a pergunta essencial: quem dizem os homens ser o filho do homem? E vós quem dizeis que eu sou? E é aqui que Pedro professa com ousadia, no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia e o declara Pedro, pedra, sobre a qual edificará a sua igreja. Mas logo em seguida, quando Jesus anuncia seu sofrimento, morte e ressurreição, Pedro tenta impedi-lo. E Jesus o repreende com palavras duríssimas, no versículo 23. Vai para longe, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Satanás, né, do hebraico shaktar, há um sentido de opositor. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos opositores da graça de Deus, tanto em relação ao próprio caminho que nós seguimos com Deus, e em relação à nossa convivência com os demais irmãos. E podemos aqui pensar, como pode o mesmo Pedro, iluminado pelo Pai, ser chamado de pedra de tropeço, de escândalo? Esse contraste nos ensina sobre a tensão entre a fé verdadeira e as nossas expectativas humanas. Muitas das vezes nós criamos mais expectativas na nossa fé do que verdadeiramente uma fé genuína, sincera em Deus. Criamos mais ilusões dentro de nós de que uma verdadeira experiência. Mas aqui, em todo esse contexto, nós temos que entender também que a verdadeira fé é uma graça. E que possamos voltar agora a nossa atenção rapidamente quando Jesus diz: Ah, Pedro, tu és Pedro, que é faz, em hebraico, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui temos a fundação do ministério petrino, né, o primado, na estrutura da igreja, compreendido como a liderança visível da igreja no mundo. Então, a Pedro é encarregado de liderar, mas tem que entender qual que é o sentido da liderança. Da mesma forma que nós somos chamados a vivenciar a nossa caminhada cristã, mas nós devemos entender o que realmente temos que vivenciar para não vivenciar uma fé fantasiosa. A fé verdadeira deve amadurecer para acolher a cruz. Não basta reconhecer quem Jesus é preciso aceitar o modo como ele salva. Pedro representa todos nós que queremos um Cristo sem sofrimento, um evangelho sem exigência, uma salvação sem renúncia. E muitos, né, nós corremos o risco de querer seguir Jesus, mas recusa-se a ideia de sacrifício, conversão e obediência. Vivem uma fé de entusiasmo, mas rejeitam a radicalidade do Evangelho. E que possamos não simplesmente confessar com os lábios, Tu és o Cristo, mas que possamos, de fato, renunciar a nós mesmos, perdoar quando tivermos que perdoar, carregar a nossa cruz cotidiana e que possamos viver a experiência da fé e amadurecimento. E com isso, adentrarmos no mistério de quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.